Shalom Adonai, Convenção APBA, Rede Apostólica. Um abraço aí para todos os servos de Deus, ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo. Grande abraço aí para os nossos cooperadores, os membros de um só corpo. Bispo Márcio, Deus abençoe sua vida. Bispo Alane, Deus te abençoe de uma forma especial. Missionário Maurício, Deus te abençoe. Pastor Marcos Bispo, Deus te abençoe. Pastora Cida, Deus te abençoe. Pastor Crispim, Pastor de Carlos, da Bahia, Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Pastor Adilson Fagundes, Deus te abençoe sua saúde, seu ministério. Pastor Marcelo, da Bahia, né? Deus abençoe vocês grandiosamente para a glória de Deus. Meus queridos, Efésios capítulo 5, verso 27, diz assim, 26, 27, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Irrepreensível. Meus queridos, a igreja está trabalhando certa com a motivação errada nesses últimos dias. Algumas igrejas estão trabalhando, né, com motivações erradas. A igreja verdadeira é a igreja que compartilha a santidade de Deus. É uma igreja remida pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja verdadeira tem Cristo como cabeça. E o corpo desta igreja é santa, santificado pelo cabeça que é Cristo Jesus. Jesus santificou a igreja na cruz, na sua morte na cruz. Ali a igreja foi santificada na morte de cruz. Amém? Uma igreja que vai ser arrebatada, meu irmão, é uma igreja santa, né? Não é uma igreja que compartilha com o pecado, não é uma igreja que aceita o pecado, que aceita a iniquidade, que aceita as transgressões. Não, essa igreja, biblicamente, não vai subir. Uma igreja que vai se apresentar diante de Deus, uma igreja sem rugas, sem mancha, santa, irrepreensível. Esta igreja. Então, meus queridos, com sabedoria divina, vamos ensinar a verdade, né? Vamos pregar a verdade, amém? Vamos ensinar o povo a viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Nada é contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Então a igreja verdadeira, ela zela pelos princípios bíblicos, né? Uma igreja verdadeira fala, ensina a verdade. Amém? Porque a Bíblia diz, meus queridos, que muitos são chamados, mas no meio desse muitos, poucos serão escolhidos. Amém? Então não é a multidão, não se preocupe com multidão. A multidão, você vê multidão no carnaval, né? Você vê multidão no carnaval, estão ali no carnaval, bebendo, fumando, é a multidão, né? O mundo, você vê a multidão, mas tá ali a iniquidade, o pecado, as transgressões. Então tá ali naquele meio. Violência, mortes, né? Então, o povo que estão se concentrando em seu objetivo, satisfazer a vontade da sua natureza, que é a carne. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda, a igreja não anda segundo a carne, segundo a sua natureza, uma natureza perversa, né? Uma natureza caída, né? Então não anda segundo a sua natureza, buscando saciar, fazer a vontade da sua natureza.
A igreja verdadeira, ela é conduzida, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Nós, como os líderes, temos que cobrar santidade, né? Nós, como os líderes, temos que ser o exemplo do corpo de Cristo. Cobrar santidade. Jesus vem buscar uma igreja santa, remida, uma igreja que morreu para o pecado, morreu para a iniquidade, uma igreja que foi sepultada com Cristo. Romanos 6, vamos lá. Uma igreja que foi sepultada com Cristo Jesus. Essa igreja, Jesus vem buscar, irmãos. Você faz parte dessa igreja? Romanos 16 diz assim, ó. Aleluias. Vamos lá. Romanos 6, irmão, desculpa, Romanos 6. Diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Uma igreja que é santa é uma igreja separada. Ser santa é ser separada, irmão. O que é graça? Graça é um favor imerecido. A Bíblia diz, não vem de vós, a salvação não vem de homens, não vem de vós, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvo, mediante o que? A fé. Então, o que é graça? Graça é favor imerecido, eu não mereço. Tudo que eu tenho, sem nada merecer. Mas Jesus, pelo seu infinito amor, viu graça em você, viu graça em mim e morreu por nós para nos salvar. Então a gente não tem que abusar da graça, né? É tudo pela graça. Tudo pela graça. Posso pecar, posso beber, posso fumar. Não, meu irmão, não abuse da graça. Como é que você conhece a verdade? Que diremos, pois permanecemos no pecado? Permanecer no pecado para aumentar a graça de Deus? É aí que você entra em contradição. As pessoas ficam brincando de servir a Deus. Um dia está na igreja, um dia está no pecado. Um dia está no corpo de Cristo, ceando, né? Lendo a palavra, prestando culto ao Senhor. Amanhã está no mundo. Esse cálice pode transbordar e você perder a sua rica oportunidade. Não abuse da graça. Nós líderes temos que ensinar o povo não brincar com a verdade. Porque a verdade é Cristo. Entendeu, meu irmão? Se afirme na verdade que é Cristo. Diz assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O salário do pecado é a morte. Tá vendo? O pecado tem um salário, é a morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá vendo? O dom de Deus. Aleluia. A salvação é um dom de Deus. Para quê? Deus quer manifestar esse dom na sua vida para eternizar sua alma. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que vive a verdade. Fala a verdade. Prega a verdade. Líder verdadeiro não tem que estar passando a mão na cabeça de pessoas erradas, de jovens que estão cometendo erros, né? Pessoas que estão dentro da igreja ceando, dizimando no pecado, na iniquidade. Está entendendo? Errar é você reconhecer os seus erros. Eu errei. Reconhecer os seus erros, recomeçar tudo novo. Nós somos pecadores. Pastor, nós somos pecadores. Somos sim falhos, pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Qual é a diferença? Se eu errar, o Espírito Santo me orienta, o Espírito Santo me quebranta e eu vou dizer, minha consciência vai doer e eu vou orar para Deus me perdoar. É diferente, você não é mais escravo, você tem o Espírito Santo em você. Quando a gente estiver nesse corpo, o nosso corpo será transformado, irmão. Nem a carne, nem o sangue vai entrar no reino de Deus. Essa carne aqui, aleluia, essa capa aqui, não vai precisar você usar lá na eternidade. Porque a carne, a terra come. Está entendendo?
quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ressuscitar os mortos com o corpo glorificado. Nós que estamos vivos, seremos arrebatados, transformados e arrebatados. E vamos subir. Nossa morada não é aqui não, meu querido. Amém? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, a igreja verdadeira ela foi batizada em Jesus. Que batismo é esse? Vamos lá. A igreja foi batizada em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. Jesus morreu e nós morremos juntos. A igreja verdadeira é uma igreja que morreu com Cristo. A igreja verdadeira, ela morreu para o pecado. Morreu para o mundo. Cristo morreu para o mundo. A igreja verdadeira morreu para o mundo e ressuscitou como Cristo ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. A igreja verdadeira é uma igreja ressurreta. Ela morreu e ressuscitou com Cristo. Essa é a igreja que vai subir. A igreja que morreu para o pecado. Líderes verdadeiros, os líderes eficazes, ele não aceita pecado no corpo de Cristo, não. Ele pastoreia. Vou falar uma verdade aqui. Muitos são pastores, mas poucos são apacentadores. Ter título de pastores é uma coisa. Ser levantado por Deus é outro. O que o mundo precisa é de pai. Pastor é pai. Pastor apacentador. Todo mundo quer ser pastor para ganhar status, para pregar, né? E outras coisas mais aí, né? Mas o verdadeiro pastor, ele apacenta as suas ovelhas. Ele tira o carrapicho. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é para os fortes e para os fracos. Esse é o pastor. O pastor, ele ensina, irmão. O pastor, ele pastoreia. Não é entregar a igreja na mão de pregadores, não. Viu? É você pastorear, porque você vai construir bons relacionamentos com suas ovelhas ensinando. Porque a ovelha que tem uma intimidade com o seu pastor, ela não segue estranho, porque ela ouve, ela conhece a voz do seu pastor. Ela não segue as falsas doutrinas, ela não segue a apostasia, a heresia, porque o pastor ensina. Pastor apacentador, ele tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Ele pastoreia, ele faz visitas, ele vai dar assistência aos necessitados, né? Ele vai interagir com os membros do corpo de Cristo. Esse é o pastor que mais sofre, irmão. E mais que está sofrendo, pode olhar. São os pastores e apacentadores que chora com o rebanho, chora por rebanho. Quando você está dormindo, seu pastor está orando por você. Quando você está dormindo, seu pastor está no monte pagando o preço por você. Reconheça que todas as autoridades são constituídas por Deus. Tem pessoas que têm dons, mas não tem chamado. Ter dom, qualquer um tem. Dons, a diferença de dons e dom. Tem muitos que têm dons, mas não tem um dom. Dom do amor. Dom de Cristo. O apacentador ele tem que ter o dom de Cristo na vida dele. Quem tem o dom de Cristo nunca desiste das almas. Ele larga 99, se for possível, no deserto, no aprisco, lá no deserto, e vai buscar a ovelha que se perdeu. Essa é a igreja que vai ser arrebatada, meu irmão. Diz assim, verso 5, por quê? Vamos lá, eu vou ler o quadro de novo. De sorte que somos sepultados com ele, também no batismo da morte, para que com Cristo fomos ressuscitados dos mortos, pela glória do Pai. Assim andamos nós também em novidade de vida. Vida nova, meu irmão. Nova criatura, novos procedimentos. As coisas velhas se passaram. A igreja que vai ser ressuscitada é a igreja que anda em novidade de vida. A igreja que dá testemunho da verdade constantemente. Amém?
Verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Uma igreja que vai ser ressuscitada, uma igreja que o velho homem foi com ele crucificado. Uma igreja que foi crucificada com Cristo. Uma igreja que foi crucificada com Cristo. Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha aí a novidade de vida. Qual é a novidade de vida? Cristo vive em mim. E agora? E a vida que eu vivo agora? Não vivo mais fazendo a vontade da minha natureza. Não vivo mais na carne, mas no Espírito. A igreja que vai ser ressuscitada, ela anda no Espírito. Ela é dirigida no Espírito. Ela tem a verdade de Deus dentro dela. Ela depende das revelações do Espírito Santo de Deus. Ela é dirigida, ela é conduzida pelo Espírito Santo, que é chefe de missão. Quem é conduzido pelo Espírito Santo não passa vergonha. Ainda que as pessoas te humilhem, ainda que as pessoas te rejeitem, mas Deus não jamais vai te rejeitar. Ele vai te conduzir e vai te colocar dentro do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Recebe? Uma igreja que vai ser arrebatada é a igreja dirigida pelo Espírito Santo, não por homens. Homens sim, homens orientados pelo Espírito Santo. Homem instruído pelo Espírito Santo. Entendeu? Não por formalismo humano. Formalismo frio e morto. Partidarismo no corpo. Paulo falou. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Por quê? Porque havia partidarismo no corpo de Cristo. Os ricos, panelinha, panela. Infelizmente, tem uma igreja dentro da outra. Panela dentro do corpo de Cristo. Esse é o melhor, vem para nosso grupo. Esse aí, não serve, sai fora. Esse aí é pobre, não serve para estar no grupo dos ricos. Partidarismo é bíblico. Igreja de Coríntios, servindo a Santa Ceia, havia partidarismo. Paulo, na primeira vez, ensinou, na ausência de Paulo, fizeram tudo errado. Uma igreja dentro da outra. Partidarismo frio e morto. Dentro do corpo de Cristo. Como é que vai ganhar o mundo? Como é que uma igreja dessa vai ganhar o mundo? Cheia de partidarismo, formalismo, acepção de pessoas. Não é a igreja de Cristo, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem acepção de pessoas, irmão. Havia confusão na onde? Na Santa Ceia. Memorial do corpo de Cristo. Fazer isso em memória de mim. O povo estava o quê? Comendo antecipadamente a ceia do Senhor. Sem discernimento do corpo de Cristo. E a pessoa está na ceando de qualquer jeito. Sem amor pela morte de Cristo. Sem respeito pela morte de Cristo. Se entrega. Jesus se entregou, irmãos. Jesus não fez a obra de qualquer jeito, não. Jesus amou os pecadores. Jesus, ele odeia o pecado e ama os pecadores. Os conflitos com os fariseus, os saduceus, é porque Jesus sentava na mesa com pecadores. Mas Jesus influenciava os pecadores para vir para a verdade. A igreja verdadeira, ela influencia. Ela dá testemunho. Mas interessante, o maior testemunho é dentro. Entendeu? Formalismo dentro do corpo. Partidarismo, né? Apostasias, heresias, acepção de pessoas. Tá entendendo? Então, aí o Espírito Santo impede de operar. Como nós vamos influenciar o mundo se nós não somos o exemplo deste mundo? Está na hora de nós se levantarmos, mudarmos a nossa visão. A igreja está trabalhando com motivações erradas, irmãos. Jesus levantou a igreja para influenciar o mundo, ser a luz, o sal da terra. A igreja
é a luz e o sal da terra. Aí o pecador entra na igreja, ele observa os nossos comportamentos. Qual é a culpa? A culpa dos líderes. Você que tem que pastorear. Você que tem que acreditar no seu ministério. Você tem que ensinar segundo a revelação de Deus. Você não tem medo de pregar a verdade. Você não tem que ter medo de pregar a verdade. Você tem que pregar a verdade. Porque a verdade liberta. Ah, eu não gosto de pregação dura, meu irmão. É bíblico. A palavra, ela nos ensina, exorta. Está entendendo? A palavra nos ensina e nos exorta. E nos edifica. Entendeu? Tem que haver disciplina dentro do corpo de Cristo. Tem que haver conserto. Porque Jesus está voltando, mano. Vem buscar uma igreja santa. Uma igreja sem rugas, né? Uma igreja santa. Uma igreja santa. Uma igreja que morreu com Cristo. Amém? Não é competições no corpo, não. Quem é o melhor. Que igreja é essa, irmão? Jesus não buscou uma igreja que age dessa forma. Ele buscou um povo que verdadeiramente morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Nós somos carentes da verdade. Porque a verdade, ela nos confronta. E quanto mais a verdade nos confronta, mais seremos transformados pela verdade. Queira ser transformado pela verdade. Amém? Então, pastores e líderes, não se isolem. Porque tudo que eu tenho, aleluia, tudo que eu tenho, que eu aprendi com alguém. Você sabe alguma coisa hoje? Porque você sentou para ouvir. Você foi ministrado por pessoas que tinham mais intimidade com Deus. E nós somos o quê? Um eterno aprendiz. Sente para ouvir. Amém? Busca conselhos. Por isso tem muitos líderes hoje batendo a cabeça no prego. Sabe por quê? Se isola. O nosso propósito é cumprir o quatriforme método de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus. Jesus é tua força e fortaleza, Ele está bem presente no momento da minha e da sua angústia. Deus te abençoe.